Graça e paz do Senhor Jesus sobre sua vida. Eu não sei como está seu coração nesse momento, mas uma coisa eu sei. Se você chegou até aqui, é porque há dentro de você um clamor por continuar, mesmo quando tudo parece gritar que acabou. O tema desta palavra nasce exatamente desse lugar, daquele momento em que a alma quer desistir. Mas o Espírito de Deus sussurra: levanta, não pare, não volte atrás. Quantas vezes no silêncio da madrugada você sentiu que não tinha mais força? Quantas vezes olhou para os sonhos, para as promessas que Deus já te deu e pensou, será que ainda vale a pena lutar? Eu conheço esse sentimento. Muitos de nós conhecemos. É por isso que o Espírito Santo nos reuniu hoje, porque Ele quer reacender em você o fogo que insiste em não apagar. A vida cristã não é uma caminhada sem obstáculos. Ao contrário, ela é marcada por desertos, provações, lágrimas e renúncias. Mas também é marcada por milagres, intervenções e renovações do alto. Quando você decide seguir Jesus, você não apenas escolhe um caminho, você escolhe uma corrida, uma batalha, uma jornada de resistência. E nessa jornada, parar não é uma opção. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, ele fala de um homem que ainda não chegou ao destino final, mas que aprendeu a prossigo para o alvo. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Ele não finge que é fácil, ele não disfarça o peso, mas ele revela o segredo. Não se trata apenas de força humana, mas de graça sustentadora. Essa mesma graça hoje quer te alcançar. Antes de prosseguirmos, eu quero te fazer um convite especial. Se essa mensagem já começou a falar com você, deixe seu like aqui agora. Isso ajuda essa palavra a alcançar mais vidas que, assim como você, precisam de ânimo, esperança e renovo para não desistir. É um ato simples, mas que multiplica a semente do Evangelho. Querido, parar não é apenas desistir de um sonho ou de um projeto. Parar na caminhada espiritual é abrir mão do que Deus tem para você. É permitir que as circunstâncias se tornem mais fortes do que as promessas. E isso não pode acontecer com você. Você foi chamado para perseverar, para avançar, para correr a corrida que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Por isso, enquanto você ouve cada palavra, abra o coração. Não escute apenas com os ouvidos naturais, deixe o Espírito Santo ministrar dentro de você. Há áreas da sua vida que estavam congeladas, mas que hoje vão receber vida novamente. Há sonhos que pareciam mortos, mas que hoje vão ressuscitar. Há feridas que pareciam eternas, mas que hoje serão curadas. Não importa se você caiu, se você perdeu tempo, se o caminho pareceu longo demais. O Senhor está dizendo, filho, filha, eu não te desisti. Levanta-te. Parar não é opção. Essa não é uma frase motivacional. É uma convocação do céu. É o próprio Deus dizendo, eu ainda tenho planos para você. Planos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Então respire fundo. Sinta a presença de Deus neste momento. O Espírito Santo está aqui para te fortalecer. Você não está sozinho. Você não está esquecida. Você não está invisível. Hoje, você vai experimentar um novo fôlego. Parar não é opção. Porque quem te chamou é fiel. A base da nossa reflexão hoje está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Esse texto nasce de um cenário muito familiar ao povo de Corinto. Eles viviam em meio a estádios, competições e jogos que eram o orgulho da cultura grega. Paulo aproveita essa imagem para nos ensinar sobre a vida cristã. Ela é uma corrida que exige disciplina,
uma corrida que exige foco, uma corrida que exige resistência, mas não é uma corrida qualquer. Na arena terrena, apenas um recebia o prêmio. No reino de Deus, todos os que perseveram, todos os que não desistem, todos os que correm até o fim, recebem a coroa incorruptível. Paulo se coloca como exemplo. Assim corro eu, não sem meta. Ele não estava correndo por correr. Não era uma corrida sem direção. Ele tinha um alvo. Ele tinha um propósito. Ele tinha uma certeza que o movia. Chegar ao fim da carreira sem ser desqualificado. E aqui está o ponto que conecta com o nosso tema. Parar não é opção, porque só recebe o prêmio quem chega até o fim. Só conquista a coroa quem permanece na corrida. Não basta começar bem. Não basta ter um momento de entusiasmo. É preciso permanecer dia após dia, mesmo quando a alma grita para parar. Esse texto é um chamado à perseverança, à disciplina espiritual e à resistência. Não é uma palavra suave, mas necessário. Porque quem corre sem disciplina, quem corre sem meta, quem corre sem foco, acaba se perdendo no caminho. Assim como um atleta não pode desistir no meio da prova, você também não pode desistir da sua jornada espiritual. Deus te chamou para correr e Ele te dará forças para chegar até o fim. Querido, algo que precisamos entender: a vida cristã não é um passeio, é uma corrida. Não é um piquenique no parque, é uma maratona. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, não usa essa metáfora à toa. Ele sabia que uma corrida exige preparo, disciplina, resiliência e, acima de tudo, decisão. Sabe por que muitos começam bem, mas não terminam? Porque não entenderam que no reino de Deus, parar não é opção. Você pode até tropeçar, pode até cair, pode até sentir o peso insuportável, mas não pode abrir mão da linha de chegada. Pense em um atleta. Ele não acorda num dia qualquer e decide correr 42 quilômetros sem nunca ter treinado. Ele se prepara, ele se disciplina. Ele abre mão de prazeres momentâneos porque tem os olhos fixos na recompensa. Assim também é a nossa fé. Você não vai atravessar a corrida sem enfrentar cansaço, oposição, dores e tentações. Mas se o prêmio é eterno, cada esforço vale a pena. Paulo diz: corro não sem meta. Ele tinha clareza. Ele sabia onde queria chegar. E você, qual é a sua meta? Qual é o alvo que sustenta seus passos? Muitos desistem porque perdem de vista o propósito. Quando o sofrimento aperta, eles esquecem a promessa. Quando a tempestade vem, eles esquecem quem está no barco. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é o combustível da nossa corrida. Nós corremos porque Ele já correu na nossa frente. Nós resistimos porque Ele já resistiu até o fim, suportando a cruz e desprezando a vergonha. Querido, parar não é apenas desistir da fé. Parar é desistir da transformação. É abrir mão do caráter de Cristo sendo formado em você. É perder de vista a eternidade e se apegar ao imediato. Quantas vezes você já foi tentado a parar? Talvez num casamento que parece impossível. Talvez na vida espiritual que parece seca. Talvez em um sonho que parece distante. Mas escute, quando você pensa que não há mais forças, é aí que a graça se manifesta. Lembre-se de Elias no deserto. Ele estava tão exausto, tão ferido, tão abatido, que pediu a morte debaixo de um zimbo. Ele disse: basta, Senhor, tira a minha vida. Mas Deus não permitiu que ele parasse. O anjo veio, tocou nele e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Elias não precisava morrer. Ele precisava ser alimentado. E talvez é isso que você precisa hoje. Não desistir, mas se levantar e se alimentar da presença de Deus. Parar não é opção, porque você não corre sozinho. O Espírito Santo corre com você. Ele é o consolador que te sustenta. Ele é a força que você não tem. Ele é o fôlego quando o ar falta. Ele é a luz quando tudo escurece. E ainda há outro motivo. Alguém precisa do seu testemunho. A sua perseverança
não vai apenas salvar você, vai inspirar outros. Pense em quantos olham para você. Pense em quantos dependem da sua resistência. Às vezes, a sua corrida se torna o combustível para alguém que estava à beira de desistir. Eu sei que há dores profundas. Sei que há noites em que o travesseiro fica molhado de lágrimas. Sei que há dias em que o peso da vida parece maior que você. Mas também sei que o nosso Deus não mente. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Então levante-se hoje, erga os olhos, respire fundo. Parar não é opção. A corrida ainda não terminou. O prêmio ainda está diante de você. A coroa incorruptível te aguarda. E quando a tentação de parar vier, e ela virá, lembre-se de Jesus no Getsemane. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Até o Filho de Deus sentiu o peso, mas não desistiu. Ele continuou, porque havia um propósito maior, a sua salvação. Assim também você, há algo maior em jogo. Há promessas que ainda vão se cumprir. Há milagres que ainda vão acontecer. Há uma eternidade que ainda vai se revelar. Então, mesmo cansado, continue. Mesmo chorando, continue. Mesmo sem entender, continue. Porque no reino de Deus, parar não é opção. Pai amado, eu me coloco diante de Ti agora com todo o meu coração aberto. O Senhor conhece cada cansaço, cada lágrima, cada luta secreta que eu enfrento. Tu sabes dos momentos em que eu quis desistir, em que a dor falou mais alto, em que o medo tentou paralisar meus passos. Mas hoje, diante da Tua presença, eu declaro: parar não é opção. Eu não vou desistir da corrida que o Senhor colocou diante de mim. Eu não vou abrir mão da coroa incorruptível que o Senhor preparou para os que perseveram até o fim. Espírito Santo, fortalece os meus joelhos cansados. Levanta a minha cabeça quando eu me sinto derrotado. Enche de novo os meus pulmões com o sopro da Tua vida. Eu preciso do Teu fôlego para seguir. Senhor, eu reconheço que não é na minha força, mas na Tua graça. Eu não corro sozinho, eu corro contigo. Eu não caminho pelas minhas habilidades, mas pela Tua fidelidade. Quando as tentações tentarem me parar, lembra-me do preço da cruz. Quando o peso das circunstâncias tentar me esmagar, lembra-me da vitória da ressurreição. Quando o desânimo tentar me prender, fala ao meu coração: filho, filha, ainda não acabou. Continua, porque eu estou contigo. Senhor, eu Te entrego cada área da minha vida que tenta paralisar o meu avanço. Eu Te entrego os medos, as feridas, os fracassos, os atrasos, as frustrações. Toca em cada um desses lugares e transforma-os em testemunhos de perseverança. Eu oro por uma unção de resistência, uma unção que me faça levantar mesmo quando eu caio, uma unção que me faça olhar para frente mesmo quando o passado grita, uma unção que me mantenha firme até a linha de chegada. Pai, eu declaro que a minha vida pertence a Ti e eu decido, não vou parar, eu decido continuar. Mesmo que seja mancando, mesmo que seja chorando, mesmo que seja sem entender, eu vou até o fim, porque o Senhor me chamou para vencer. Obrigado porque a Tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Obrigado porque a Tua fidelidade não falha. Obrigado porque ainda que eu seja infiel, Tu permaneces fiel. Em nome de Jesus, eu oro, eu clamo, eu creio. Amém. Senhor, agora eu quero levantar diante de Ti cada pessoa que está conectada comigo nesta oração. Tu conheces, Pai, cada coração que chega até aqui com peso, com dúvidas, com dores e com clamores. O Senhor sabe o que ninguém mais sabe. O Senhor vê o que ninguém mais vê. Eu oro pelos que estão cansados na fé. Aqueles que começaram a corrida com entusiasmo, mas hoje se sentem sem forças. Pai, sopra sobre eles um vento novo. Renova a chama da perseverança. Que eles ouçam em seus corações.
Parar não é opção. Que eles recebam do alto um ânimo que não vem dos homens, mas do Espírito Santo. Eu intercedo por famílias que estão vivendo conflitos e quase desistindo umas das outras. Senhor, entra nesses lares. Onde há divisão, planta reconciliação. Onde há brigas, derrama paz. Onde há silêncio pesado, sopra a voz do teu amor. Restaura casamentos, reconstrói relacionamentos entre pais e filhos, quebra muros de indiferença. Mostra, Pai, que no teu propósito, parar de lutar pela família nunca é opção. Eu oro por aqueles que estão enfrentando enfermidades. Pai, olha para os hospitais, para os leitos, para os diagnósticos que tentam roubar a esperança. Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara. Toca nos corpos cansados, cura as células, restaura os órgãos, fortalece o sistema imunológico. Onde a medicina chega ao limite, que a tua mão poderosa vá além. E mesmo quando a cura não vier da forma que pedimos, que a tua paz guarde o coração de cada um. Eu intercedo pelos que estão sem trabalho, sem sustento. Deus de provisão, abre portas que ninguém pode fechar. Cria oportunidades onde parecia não haver. Dá sabedoria para empreender, criatividade para gerar recursos, conexões divinas para avançar. Que ninguém aqui se sinta abandonado, mas experimente que o Senhor é o pastor que não deixa faltar nada. Pai, oro também pelos que estão feridos na alma. Aqueles que carregam marcas do abandono, da rejeição, da perda. O Senhor é especialista em sarar corações quebrados. Coloca o teu bálsamo onde há ferida. Enxuga lágrimas que ninguém viu. Transforma histórias de dor em histórias de vitória. E, Senhor, eu não oro apenas por quem está aqui agora. Eu oro também por cada pedido que será colocado nos comentários. Cada testemunho de fé. Cada clamor escrito em poucas palavras, mas carregado de tanta dor. Pai, visita cada um. Mostra que o Senhor ainda responde, ainda intervém, ainda faz milagres. E eu quero fazer um convite agora a você que está comigo. Escreva nos comentários seu pedido de oração, seu testemunho, aquilo que você deseja colocar diante de Deus. Porque juntos somos uma comunidade de fé. E quando um clama, o céu responde não apenas a um, mas a todos. Nós vamos orar uns pelos outros. Vamos carregar os fardos uns dos outros. E assim veremos o reino de Deus se manifestar entre nós. Pai, eu te agradeço porque sei que o Senhor está ouvindo cada intercessão. Nada está sendo dito em vão. Cada palavra está subindo como incenso diante do teu trono. E eu declaro, haverá milagres, haverá respostas, haverá renovo, em nome de Jesus, amém. Eu declaro sobre a sua vida uma unção de perseverança. Que cada passo dado daqui em diante seja marcado pela convicção de que parar não é opção. Que a sua mente seja blindada contra a mentira do inimigo que sussurra. Não vale a pena. E que a sua alma ouça a voz do Espírito dizendo, eu ainda estou contigo. Continua. Eu declaro que forças novas estão vindo sobre você. Forças que não vêm do seu corpo, mas do Senhor que é a sua rocha. Forças que não vêm das circunstâncias, mas da promessa que não falha. O Senhor mesmo é o seu sustento. Eu declaro sobre você uma visão clara do alvo. Que seus olhos espirituais sejam abertos para enxergar a coroa incorruptível que te espera. Que cada distração perca o poder de roubar o seu foco. E que assim, como Paulo, você possa dizer, eu corro, não sem meta. Eu prossigo para o prêmio. Eu declaro vida sobre áreas que estavam paralisadas. Projetos que pareciam mortos vão florescer. Sonhos que pareciam enterrados vão ressuscitar. Esperanças que pareciam apagadas vão arder novamente. Porque o Deus que começou a boa obra em você é fiel para completar lá. Eu declaro paz sobre a sua casa. Onde havia gritos, haverá risos. Onde havia silêncio, haverá canções. Onde havia divisão, haverá unidade. Porque a bênção do Senhor repousa sobre lares que não desistem. Eu declaro cura sobre o seu corpo.
Toda enfermidade que tentava paralisar o seu avanço seja neutralizada pelo poder do sangue de Jesus. Toda fraqueza se transforme em testemunho de força e que você viva longos dias cheios da graça de Deus. Eu declaro provisão sobre a sua vida financeira, que portas se abram, que recursos cheguem de onde você menos espera, que cada necessidade seja suprida e que você experimente o cuidado do Deus que é pastor e não deixa faltar nada. Eu declaro liberdade sobre a sua alma. Que todo o peso de culpa, de medo, de insegurança caia por terra agora. Que você seja livre para correr leve, livre para correr focado, livre para correr até o fim. Eu declaro que a sua história não termina em desistência. Ela termina em vitória. Ela termina na presença de Jesus. Ela termina com uma coroa incorruptível colocada sobre a sua cabeça. Receba esta bênção como quem recebe não apenas palavras, mas um decreto do céu. Você não vai parar. Você não vai desistir. Você não vai ser desqualificado. Você vai até o fim, porque o Senhor que te chamou é fiel. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre você hoje e todos os dias da sua vida. Amém. Querido, nós chegamos ao final dessa oração, mas não ao final daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Hoje o Espírito Santo nos lembrou de uma verdade poderosa. Parar não é opção. Você não nasceu para desistir, você nasceu para vencer. E o que Deus começou em você, Ele é fiel para completar. Eu quero te pedir algo agora. Se essa mensagem tocou o seu coração, se fortaleceu sua fé, se trouxe renovo para sua alma, não guarde só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está prestes a desistir. Seja instrumento de esperança para um amigo, um familiar, alguém que precisa ouvir que ainda há motivo para continuar. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Ative o sino de notificações para não perder nenhuma oração. Estamos juntos diariamente, vivendo momentos de busca, de entrega e de transformação na presença de Deus. Cada oração é uma nova oportunidade para ser fortalecido e para crescer em fé. Deixe também seu comentário. Escreva seu testemunho, seu pedido de oração, ou apenas declare com fé: eu não vou parar. Essa declaração pública tem poder. Ela não só afirma sua decisão diante de Deus, mas também encoraja outras pessoas que leem. Eu te espero na próxima oração. Até a oração da noite, ou até amanhã, no nosso próximo encontro. Que o Senhor continue te abençoando e te sustentando, porque parar não é opção. Amém. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer muito por ter assistido até aqui. Espero de coração que tenha gostado e encontrado inspiração para seguir adiante. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, que tal se inscrever agora mesmo? Assim você recebe as nossas notificações e mensagens inspiradoras e edificantes. E se já é inscrito, seria muito legal compartilhar esse vídeo com quem você ama, para que todos possam ser abençoados. Vamos juntos espalhar amor e esperança pelo mundo. Muito obrigado por estar conosco.